Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma aula de Física, terceiro ano do ensino médio. Então, só lembrando que nós estamos fazendo uma revisão das aulas Paraná. E o assunto de hoje, pessoal, vamos falar a respeito de campo e potencial elétrico, ainda dentro da eletrostática. Então, inicialmente nós vamos falar a respeito do conceito de campo elétrico, depois o campo elétrico criado por cargas pontuais, definição de linhas de força, comportamento de um condutor eletrizado, depois diferença de potencial, voltagem em um campo uniforme e por último voltagem em um campo de uma carga pontual. Então vamos ver esse assunto aí, beleza? Então vamos lá pessoal, conceito de campo elétrico. Então a ideia é o seguinte, a ideia de campo é mais ou menos assim, suponha que eu tenho uma carga positiva, essa carguinha que está em azul aí no slide, e eu quero saber se ao seu redor existe ou não esse conceito de campo elétrico. Então, assim, se existe o conceito de campo elétrico, ele é responsável para que exista uma força. Então, para isso, eu coloco uma carguinha teste, nesse caso eu coloquei uma carguinha teste positiva, vermelha, e aí eu percebo o seguinte, quando eu coloco essa carguinha teste próximo dessa carga Q, azul, positiva, eu percebo que há uma repulsão entre elas. Então, nesse caso aí, eu posso dizer que nesse ponto P, existe então um campo elétrico, ou em qualquer outro ponto que eu coloque próximo dessa carguinha azul e eu percebo esse fenômeno da repulsão, está existindo então um campo elétrico, que é responsável pela força elétrica. Então agora pessoal, o conceito de campo elétrico. Então nós temos o seguinte, como nós sabemos então, nós vimos aí no último slide, que o campo elétrico é responsável pela força. Então, se existe uma força entre cargas, ou atrativa ou repulsiva, é devido a esse campo elétrico. O campo elétrico é definido também como um vetor. Se é um vetor campo elétrico, significa o quê? Que ele tem direção e sentido, e o valor numérico que nós chamamos de módulo, ou intensidade. Então, matematicamente, ou seja, o módulo, a intensidade desse campo elétrico, nada mais é do que a força elétrica divididos pela carga, onde a força é dada em newtons, a carga é dada em coulomb, o campo elétrico, newton por coulomb. Perceba o seguinte, que ali eu tenho a carguinha azul positiva e a carguinha azul negativa. Então, a carguinha azul positiva, o campo elétrico sempre aponta saindo da carga. Quando nós tivermos uma carga elétrica negativa, que cria o seu campo ao seu redor, esse campo elétrico aponta no mesmo sentido da carga. Por definição, então, se nós olharmos ali naquelas duas carguinhas que estão em vermelho logo embaixo, se nós olharmos ali, nós vamos ter o campo elétrico da carguinha positiva apontando no mesmo sentido da força, e da carguinha negativa, a força e o campo elétrico vão estar apontados em sentidos opostos. Agora vamos ver, pessoal, o campo elétrico criado por cargas pontuais. Então significa o quê? Que naquela primeira situação que nós vimos de campo elétrico, nós vimos um campo elétrico, vamos dizer assim, da forma geral. Agora, quando eu considero uma pequena carga, ou seja, a sua dimensão é desprezível com relação à distância, eu posso considerar ela como se fosse um pequeno ponto. Então, por isso que nós chamamos cargas pontuais. Então, para isso, perceba que eu tenho a fórmula do campo elétrico, que é a força divididos pela carga. Logo embaixo eu tenho a força eletrostática, que é K0 vezes a primeira carga Q, vezes a segunda carga Qzinho, divididos pela distância ao quadrado. O que eu faço agora então? Eu faço uma substituição. No lugar da força da nossa primeira equação ali, eu substituo por K0 vezes a carga Q vezes Qzinho divididos por R ao quadrado. Quando eu faço essa substituição, eu tenho aquela nova equação ali do campo elétrico, que é definido como K0 vezes a carga Q divididos por R ao quadrado. Perceba então, quando eu considero uma carga pontual, o campo elétrico ele depende somente da carga que cria o campo ao seu redor. Tranquilos? Então tá aí, pessoal. Campo elétrico criado por cargas pontuais. Então, se vocês olharem aí, pessoal, no slide, nós temos três cargas. A carga Q1 que é positiva, a carga Q2 que é positiva e a carga Q3 que é negativa. E nós temos aquele ponto P. Então a pergunta é, qual é o vetor campo elétrico de cada uma dessas cargas nesse ponto P. Então nós temos ali que no ponto P da carga Q1 nós temos o vetor E1, da carga Q2 nós temos o vetor E2 e da carga Q3 o vetor E3. Perceba que o vetor E3 está apontado no mesmo sentido da carga. Então a pergunta é,
qual é o campo elétrico resultante dessas três cargas aí nesse ponto P. Basta somar vetorialmente. Campo elétrico E1 mais o campo elétrico E2 mais o campo elétrico E3, nós temos o campo elétrico resultante. Então aí nós temos as linhas de força. Bom, então o campo elétrico criado por uma carga é representado por essas linhas. Se vocês olharem a carga positiva, o vetor saindo da carga e a carga negativa penetrando nela. Ela serve para verificar a intensidade do campo elétrico. Então, um ponto que está mais distante da carga, menor a intensidade do campo. Mas quanto mais próximo, maior a intensidade. E aí também na parte de baixo, nós temos duas placas paralelas, uma carregada positivamente e a outra negativamente. Então ali nós temos umas linhas paralelas também. Se vocês olharem o campo elétrico no seu interior, é igual, é constante, ou seja, não sofre alteração. Em qualquer ponto da linha, o campo elétrico é constante entre essas placas. Bom, o comportamento de um condutor eletrizado. Então a carga elétrica adquirida por um condutor, ela fica distribuída em sua superfície, quando ele estiver em equilíbrio eletrostático. Ou seja, quando tem contribuição aos pares entre essas cargas aí. E enquanto o vetor campo elétrico é perpendicular à superfície desse condutor. Ser perpendicular significa que forma um ângulo de 90 graus, como a superfície. Se o condutor eletrizado estiver em equilíbrio eletrostático, o campo será nulo em todos os pontos do seu interior. Novamente, devido, pessoal, à contribuição aos pares que tem dessas cargas aí, quando a gente pega os vetores internos entre duas cargas da superfície, há um cancelamento aos pares, fazendo com que o campo elétrico no seu interior seja nulo. Então pense, se o campo elétrico no interior de um corpo esférico como esse for nulo, significa o quê? Que não existe nenhum tipo de interação de força eletrostática no seu interior. Ou seja, forma uma espécie de uma blindagem eletrostática no seu interior. Diferença de potencial. Então, pessoal, se vocês olharem aí, nós temos essa carguinha positiva, que está em azul. Ela cria ao seu redor um campo elétrico. Então, será que se cria um campo elétrico, significa que existe uma força. Então, imagine que eu pego essa carguinha vermelha positiva e jogue no ponto A. Quando eu coloco ela no ponto A, ela vai se deslocar em direção ao ponto B. Então, quem que é responsável por esse deslocamento? É devido ao campo elétrico, né, que causa essa força, e essa carguinha, devido a essa força, acaba se deslocando entre dois pontos. O fato dela se deslocar entre dois pontos, nós temos o quê? Nós temos o trabalho realizado. Ou seja, o campo elétrico é responsável pelo trabalho realizado dessa carguinha sair do ponto A até o ponto B. Então nós dizemos o seguinte, que esse trabalho realizado divididos pela carga dá o que nós chamamos de potencial elétrico, ou melhor, diferença de potencial entre dois pontos. Então ali em verde, diferença de potencial entre A e B vai ser igual ao potencial no ponto A menos o potencial do ponto B, que nada mais é do que o trabalho realizado de A a B divididos pela carga. Tranquilos? A unidade do potencial elétrico é o volts. Voltagem em um campo uniforme. Então olha só, pessoal, na figura aí nós temos duas placas novamente paralelas, a placa A carregada positivamente e a placa B carregada negativamente. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter o sentido do campo elétrico, saindo da carga positiva A e sentido a carga negativa B, por definição. O que acontece? Se eu jogo uma carguinha no interior entre essas placas, qualquer posição que eu jogo no interior dela, vai surgir então uma força elétrica. E nesse caso aí, nós vamos ter que a diferença de potencial entre essas duas placas vai depender do quê? Vai depender do campo elétrico, que o campo elétrico é uniforme, ou seja, é constante, vezes a distância. Qual a distância que seria? A distância entre essas duas placas aí, ó, representado pela letra D. Então, para mim determinar matematicamente a voltagem elétrica ou a diferença de potencial entre essas duas placas, basta pegar aí o campo elétrico vezes a distância que se encontra entre essas duas placas aí. Só lembrando que o campo elétrico é Newton por Coulomb, a distância é dada em metros. Então a diferença de potencial vai ser o quê? Vai ser Newton por Coulomb vezes metro. Então Newton por Coulomb vezes metro vai nos dar o volts, que vem do Alessandro Volta, o físico que descobriu aí o fenômeno da voltagem elétrica, semelhante aí entre as polos de Uba. Bom, pessoal, e por último, vamos ver aí a voltagem no campo de uma carga pontual. Só lembrando aí que quando eu falo em voltagem
potencial elétrico e tensão elétrica, ambos são sinônimos. Então olha só, se eu tenho uma carga positiva aqui, então nós sabemos que ao seu redor tem um campo elétrico, consequentemente tem uma força. Então se eu jogo uma carga teste, há um deslocamento da carga de um ponto até o outro. Agora imagine que eu quero descobrir quanto que vale a voltagem elétrica nesse ponto P, considerando uma carga cujas suas dimensões são desprezíveis, que é uma carga pontual. Então, para mim saber quanto que vale a voltagem elétrica, ou a tensão elétrica, ou o potencial elétrico nesse ponto P, basta eu pegar o valor de K0, que é a constante eletrostática no vácuo, vezes a carga Q, ou seja, a carga que cria o campo elétrico, que é essa carguinha que está em azul, divididos pela distância, ou seja, a distância da carga até o ponto P. Perceba que a diferença do campo elétrico é porque o campo elétrico é R ao quadrado, enquanto a voltagem elétrica é somente R. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente acabou de ver então aí a definição de campo elétrico e de potencial elétrico. Só lembrando então que se existe um campo elétrico é porque existe uma força, que pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Depois, nós vimos a diferença de potencial, que nada mais é do que quando eu tenho uma carga, que ao seu redor tem um campo elétrico, eu jogo uma carguinha teste, e esse campo elétrico é responsável para deslocar a carga de um ponto até outro. Então, nesse caso aí, há uma realização de trabalho, que nada mais é do que a força vezes a distância. Tá? Então, quando nós temos, nesse caso, essa diferença, ou seja, um potencial em cada ponto, e temos essa diferença de potencial, nós conseguimos determinar, então, que é o trabalho divididos pela carga. E quando eu tenho uma carga pontual, e eu quero saber o potencial no ponto P, basta pegar o valor de K0 vezes a carga Q e dividir pela distância. Dessa forma, nós conseguimos calcular o potencial elétrico de uma carga pontual. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos fazer exemplos aí de potencial elétrico e de campo elétrico. Um grande abraço a todos aí. Até mais.